seminarista Kelvin, a quem eu tenho o prazer de convidar para que venha ao púlpito e nos ministre a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te use, Kelvin. Irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma vez termos o privilégio de podermos estar nessa casa de oração, buscando a Ele em espírito e em verdade, e assim nesse momento agora para aprender da sua palavra e sermos edificados. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem no Salmo 120. Salmo 120. Salmo 120, todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Glória ao Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de louvar ao Senhor, de poder te adorar, ó Deus. O Senhor é santo, o Senhor é justo e o Senhor é poderoso. E tudo que nós fazemos aqui, ó Deus, é para o Senhor, é para a glória do teu santo nome. Na certeza, ó Deus, de que um dia nós estaremos em novos céus e nova terra, fazendo isso numa intensidade, ó Deus, tão santa e tão preciosa, como nós não conseguimos, ó Pai, fazer agora por causa dos nossos pecados. Ainda assim fomos chamados nessa noite para adorar ao Senhor, e ó Deus também sermos edificados por Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, dá-nos o Teu Espírito nessa hora mais uma vez, usa o Teu servo para isso, e fala aos nossos corações em nome de Jesus, Senhor. Assim é que nós oramos, amém, e amém. Irmãos, quando o Senhor Jesus estava para ir para o seu julgamento, e para a sua morte de cruz, depois da última ceia com seus discípulos, a gente está vivendo esse período que se chama de Semana Santa, né? Então, se você imaginar, na quinta-feira, estava Jesus com os discípulos ceando, e naquela última ceia, ele então ora pelos seus discípulos. E aí, obviamente, na sexta-feira ele vai ser julgado, né? Porque naquela noite, de quinta para sexta, os seus julgadores vêm buscá-lo. Mas depois que ele ceia com seus discípulos, ele então ergue os olhos para os céus e faz uma oração que está lá no capítulo 17 do Evangelho de João. E uma parte daquela oração diz assim, a partir do versículo 14: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta oração foi feita em favor daqueles discípulos, daqueles 11 discípulos que estavam ali à mesa com o Senhor. Não eram 12, porque Judas tinha saído para trair o Senhor, para entregar o Senhor àqueles homens maus. E essa oração também foi feita por nós. E veja, o desejo de Deus, no presente momento da nossa vida, não é que nós abramos um monastério, num lugar bem deserto, o mais longe possível da cidade,
e lá vivamos longe dos pecadores ou longe desse mundo. Porque até mesmo se a gente fizer isso, nós vamos descobrir que lá naquele lugar, longe da civilização, naquele deserto, nós vamos descobrir que nós somos tão pecadores. E aí, irmãos, o salmista aqui nesse salmo, ele tem a intenção de dizer isso: Senhor, eu estou nesse mundo, eu estou entre pessoas que não honram ao Senhor. E quando Jesus ora assim: Pai, Pai, eu te peço que não os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Veja, ele não está dizendo: Pai, te peço que os tires do mundo. Pelo contrário, eu te peço que o Senhor os livre do mal, nesse mundo mal. A gente vai estudar esse salmo agora, que ensina o sentido destas palavras. O salmista se viu num mundo como o nosso, complicado, difícil de viver, mas entendeu que Deus julgará esse mundo, que o Senhor, quando voltar, fará justiça aos seus servos, aos seus eleitos. E a questão que nós devemos colocar aqui diante de nós é a seguinte: qual é a maneira que Deus quer que nós vivamos nesse mundo? Nesse presente século, no meio de uma geração corrupta e pervertida, numa geração má e adúltera, como é que Deus quer que nós vivamos? Antes de ir para a exposição desse salmo, irmãos, me permita explicar que nós estamos tratando aqui de um salmo que se chama Salmo de Romagem ou Cântico de Degraus. E o que são esses salmos de romagem ou cânticos de degrau? Os salmos de romagem, que vão do Salmo 120 ao 134, é uma coletânea de 15 salmos que eram cantados enquanto os israelitas iam para suas festas em Jerusalém, né? E aí eles iam cantando esses salmos com alegria, lembrando dos feitos de Deus. E esses salmos são assim chamados de romagem ou de degraus, porque as pessoas iam fazendo uma caminhada até Jerusalém. Uma tradição judaica vai dizer que eles são chamados de cânticos de degraus, porque quando eles iam subindo os 15 degraus da escadaria do templo, em cada degrau daquele era cantado um desses salmos. Então, por isso eles são chamados salmos de romagem, ou seja, de jornada, ou salmos de degraus, possivelmente por causa dos cânticos em cada um daqueles degraus, né, do templo. Então, essa coletânea de salmos começa com esse salmo que a gente acabou de ler. E é possível que este salmo aqui tenha sido escrito após a volta do povo de Deus da Babilônia para a sua terra. Então, nem todos os salmos e romagem ou cânticos de degraus têm a ver com a volta da Babilônia, mas esse aqui possivelmente tem a ver com isso. Muitos desses salmos foram escritos por Davi, um deles foi escrito por Salomão, e esse aqui especificamente nós não sabemos quem é o autor deste salmo. O que nós sabemos é que ele está enfrentando uma situação muito complicada na sua vida. Então veja você, esse salmo é um salmo de lamento, o que indica que ele expressa um clamor diante do Senhor. E apesar de que a gente não saiba quem é o seu autor, nós percebemos que ele é como nós também. Ele deseja o quê? Viver no mundo de paz, longe de mentiras. Ele deseja justiça da parte de Deus. Ele deseja que Deus faça alguma coisa por sua situação. E a gente pode dividir esse salmo em 3 partes, que a gente consegue ver. Versículo 1 e 2, a gente vê o clamor do salmista. No versículo 3 e 4, nós vemos a pergunta dele e a resposta que ele obtém. E o versículo 3, nós vemos que o crente é um peregrino em um mundo de guerra. E eu quero então passar agora a exposição do salmo e ao final trazer algumas aplicações para a nossa vida. Irmãos, esse salmo começa com a declaração do salmista buscando ao Senhor na sua angústia ou na sua aflição. E veja você aí o versículo de número 1, que ele diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Observe a quem esse salmista está clamando. A palavra Senhor aí está com todas as letras em maiúsculo,
para dizer que ele está clamando ao Deus da sua aliança, a Yahvé, aquele que se revelou ao seu povo, aquele que disse para Moisés: vá lá e diga que eu sou o que sou. É o Deus do seu povo. E quando ele faz isso, ele entende que eu posso clamar a esse Deus, porque ele já me ouviu outras vezes também. Então veja, Jeremias vai nos dizer que Deus é aquele que não rejeita o seu povo, e o salmista aqui, ele entende isso também. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, ele vai dizer assim, a partir do versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o salmista está dizendo, o Deus a quem eu clamo, é o Deus da minha aliança, é o Deus com quem eu tenho um pacto, é o Deus é o amor da minha vida, é a Ele que eu posso clamar, é a Ele que eu tenho certeza de que eu vou clamar e no dado momento Ele vai me ouvir e vai me livrar dos meus temores. A gente falou, leu um salmo agora há pouco em que o salmista disse assim, clamou este aflito e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Oh, provai e vede como o Senhor é bom, não é? O salmista aqui, ele tem essa percepção, a quem ele está clamando, é o Senhor que o livra de todas as suas tribulações. Então ele sabe que Deus é por ele, que Deus é poderoso para ouvir suas orações e ir em direção ao seu socorro. Ele nos ensina que Deus já o ouviu, ele nos ensina que ele pode pedir a Deus, e se assim for da vontade do Senhor, ele será atendido no momento certo. Agora perceba uma coisa interessante, aqui nesse salmo, a palavra aí, que diz assim, na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Agora no versículo 2, o salmista vai dizer que ele está aflito, né? Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. A palavra livra-me aí é interessante, porque quando a gente olha lá, vou me arriscar aqui, tá, pastor? Quando a gente olha no texto hebraico, a palavra está num aspecto verbal chamado rifil no hebraico. E o salmista está como que dizendo assim, Senhor, me tire do meio desse povo. Senhor, eu clamo ao Senhor. Ele está clamando com força a Deus, pedindo, e aqui está no imperativo, como que ele dissesse assim, Senhor, faça isso. Livra-me desse povo que tem os lábios mentirosos e a língua enganadora. Então ele pede para Deus livrá-lo naquele momento ali. Ele está angustiado por dentro. Ele deseja que Deus age em seu favor, porque ele não suporta viver em meio a mentiras e enganações. Ele está como que dizendo, Senhor, eu te imploro, me tire dessa situação. Como que ordenando ao Senhor, Senhor, me tire disso aqui. Assim estava o salmista. E por que ele estava aflito? Porque a sua alma estava angustiada diante de Deus. Os versículos 2, 6 e 7 nos ensinam que é porque ele vive em um mundo de pessoas mentirosas, enganadoras e que odeiam a paz. Por isso ele ora ao Senhor, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O momento em que esse salmista está vivendo é um momento em que possivelmente pessoas estão mentindo sobre ele, ou pessoas estão chegando para ele falando coisas vãs, coisas enganosas, abrindo a sua boca para falar tolices. Aí aqui você pensa numa série de coisas. Você pensa nas fofocas, você pensa em enganação, em bajulações, mentiras. Tudo isso o salmista está vendo aqui, ele está dizendo, Deus, eu não suporto viver no meio de tudo isso. Por isso eu te peço, me livre, a minha alma está angustiada, porque eu não consigo viver no meio disso. E aí, em segundo lugar, meus irmãos, vem a pergunta do salmista, no versículo 3. Volte seus olhos para o versículo 3. O salmo diz assim, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. E essa pergunta é como que ele dissesse,
O que é que os mentirosos merecem? O que é que o enganador merece? E aí o versículo 4 dá a resposta que vem do Senhor dele. E a resposta diz assim: é isso aqui que eles merecem: setas agudas do valente e brasas de zimbro. A ideia desse versículo está ligada a um guerreiro que tem um arco flecha, e tem uma flecha de zimbro, né? E ele está para tirar essa flecha. E quando ele pergunta a Deus o que é que vai ser dado a esse povo, a resposta do Senhor vem para ele, que são setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Então veja, o guerreiro tem uma flecha de zimbro, inflamada com fogo, para atirar nos mentirosos que têm uma língua como essa flecha. A língua do mentiroso é como uma flecha afiada, cheia de fogo. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 3, versículo 6. E veja o que é que Tiago vai dizer sobre a língua. Tiago capítulo 3, fica lá pertinho já do fim do Novo Testamento. Tiago 3, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: ora, a língua é o quê? É fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então veja o que a nossa língua pode fazer. Veja o que é a língua do mentiroso, o que é a língua de um enganador. É como fogo, é como uma flecha que vai e não tem mais como voltar. Por isso Tiago também vai dizer: tome cuidado com aquilo que você fala, com a sua língua. Porque palavras uma vez faladas, elas não voltam mais. Elas podem pôr em chamas a existência humana. E como ele diz aqui, pela mesma língua, pessoas são postas em chamas pelo inferno. Então o salmista está usando aqui uma linguagem de um arqueiro com uma flecha com um arco flecha na mão. E ele diz que o zimbro aí, que era uma madeira usada como lenha, e essa madeira, quando colocado fogo nela, demorava para se apagar. Então o salmista pode estar dizendo para nós o seguinte: que Deus vai atear fogo na sua flecha, e Ele vai atirar essa flecha contra os mentirosos e enganadores. O salmista perguntou: Senhor, o que vai ser dado a esse povo? E Deus disse: o que vai ser dado a eles é o juízo. O que vai ser dado à língua mentirosa é o castigo de Deus, é a punição dos ímpios. O que vai ser dado a eles é o inferno eterno. Então, o que é uma língua enganadora, o que é uma língua mentirosa, que é também como uma flecha afiada de fogo, o que é que essa língua merece? Ela merece a punição de Deus, que como um arqueiro, atira a sua seta aguda cheia de fogo contra os ímpios, contra as línguas mentirosas e os lábios enganadores, e os fere gravemente. Então o Senhor dará aos ímpios o castigo pela sua língua mentirosa. Aí você vê aqui as consequências de uma língua enganadora, do que é viver na mentira. Mas eu quero deixar essa parte para a nossa aplicação, e aí nós veremos o problema da língua enganadora. Veja, em primeiro lugar nós vimos, irmãos, que o salmista clamou ao Senhor. Segundo, ele pergunta para Deus: o que vai ser dado aos ímpios? À língua enganadora, aos lábios mentirosos. E agora, em terceiro lugar, ele entende que o crente, o cristão, é um peregrino em um mundo de guerra. O salmista diz no versículo 5 a 7, ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Alguém comentando essa parte do Salmo, eu
quero ler, disse assim, abre aspas, o salmista lamenta o fato de morar em Meseque, na Ásia Menor, e em Quedar, na Arábia. Como é possível ele morar ao mesmo tempo em dois lugares que estão a centenas de quilômetros de distância um do outro? Isso não é possível. Ele está falando de forma metafórica dos seus inimigos, que na verdade são seus companheiros israelitas. Seu ponto é que viver entre aqueles que odeiam a paz é como viver nos lugares pagãos de Meseque e Quedar. Agora, irmãos, observe que o salmista diz que na sua angústia, a sua angústia se dá porque ele é alguém que ama a paz. A sua angústia é porque quando ele abre a boca para falar a verdade, os seus compatriotas, os seus irmãos, eles acham ruim. Eles não gostam disso. Eles se sentem incomodados com a verdade. E talvez não seja nem porque ele queira jogar as verdades na cara daquele povo. É porque ele é alguém que ama a Deus de todo o seu coração. E tem um detalhe, irmãos. Uma vez que nós amamos a Deus com todo o nosso coração e nós queremos viver vidas santas, pode ter certeza, quem não quer viver vai se incomodar. Quem quer ser santo nesse mundo vai ser perseguido por quem não quer ser isso. Quem quer andar em piedade, como diz o apóstolo Paulo, vai sofrer perseguição. Quem quer viver para a glória de Deus, ainda que esteja na igreja, no meio de um povo que deve ser santo, vai ver pessoas no meio desse povo se levantando para dizer assim, mas você só quer ser mais santo que nós. E aí você deve se alegrar por isso. Porque se você está no meio do povo da aliança, e no meio do povo da aliança você encontra pessoas que acham ruim uma vida de santidade, meus irmãos, vocês estão no caminho certo. Agora, é isso que Deus quer de nós, que apesar das críticas, das reclamações, nós continuemos fiéis a Deus. E a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite é, a sua vida é uma vida de santidade? De observância à palavra de Deus? O salmista, no Salmo 119, tão jovem, disse assim, vamos abrir, irmãos, Salmo 119 é um salmo que está aí anterior, vem antes desse, Salmo 120, no versículo 9 ele diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira um jovem pode viver em integridade diante de Deus, em amor a Deus? E aí ele diz, observando seu caminho, segundo a palavra de Deus. Vou fazer igual Wesley disse hoje de manhã, eu sou jovem. Irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, numa sociedade dessa, nós temos que ser jovens, tementes a Deus. Eu estou quase chegando na UPH, né? Chegando nos meus 35, tem UPH? Mas eu estou chegando nos 34 agora. Não, pastor, que é isso? Mas, irmãos, veja, olha o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. É um salmista jovem escrevendo, dizendo assim, meus irmãos, como nós podemos viver uma vida nesse mundo de santidade, de retidão diante de Deus? É observando a palavra de Deus. Você pode dizer assim, mas esse negócio de vir para a igreja todo domingo, toda quarta-feira, ou nas reuniões de jovens, ou na UPH, isso não é cansativo não? Eu digo a você que não, cansativo é viver para esse mundo cruel, que vai levar você para o inferno, se você não tiver uma vida com Deus. Cansativo é você chegar no fim da sua vida, e como disse o pastor Hernandes, o inferno é uma vida sem Deus. O inferno é quando você chega no fim da jornada e descobre que Deus está lá com a sua face irada contra você. Mas uma vida com Deus é a melhor vida que nós podemos ter. É a melhor vida que nós podemos ter. O salmista, ele nos ensina aqui, Senhor, meu Deus, me livre desse mundo perverso e mau. Meus irmãos, vocês já viram situações assim, em que mesmo no meio do povo de Deus,
você se vê como um santo entre os ímpios. Você é a favor da verdade, de uma vida santa, mas muitos querem viver na mentira, na fofoca, no engano, nas palavras vãs, inconvenientes. Você sabe que não pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, como diz Efésios 5:11, você tem que reprovar, mas há pessoas que querem viver disso. Então o salmista está nos dizendo, eu estou no meio dos meus compatriotas, desses homens que devem ser santos e irrepreensíveis. Eu estou como que peregrinando em Meseque, ou habitando nas tendas de Quedar. Eu estou como se ainda nós estivéssemos lá na Babilônia, ouvindo pessoas que não temem a Deus, mentir e enganar umas às outras. Esta é a situação do cristão genuíno. Ele ama a paz. Ele ama a verdade. Mas ele vive como um peregrino no meio de um povo que ama a mentira, que ama a guerra. O mundo não ama a Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos ser um povo diferente. Irmão, sabe o que é que me entristece hoje em dia? É que muitos de nós queremos ser crentes populares. E o problema disso, de querer ser um crente popular, de querer achar que no Instagram está tudo bem diante de Deus, mas não está. O problema de querer ser um crente amigo do mundo é que nós não conseguimos agradar a Deus. O problema de achar que nossa vontade é melhor do que a de Deus é que a nossa vontade está sempre errada. Esse é o problema. Você não precisa ser popular. Você não precisa das curtidas. Você não precisa que as pessoas olhem para você e digam assim, você é igual a nós. Que o mundo olhe para você e diga, você é igual a nós. Seja bem-vindo ao clube. Você tem que ser impopular. Você tem que ser o crente chato da sua faculdade, da sua escola, até mesmo da sua igreja, se as pessoas não querem santidade. Você tem que ser a pessoa santa da sua família. Mas o problema da igreja do nosso dia, do nosso tempo, é porque é uma igreja que quer curtidas, que quer ser popular. Nós paramos de ser o povo do livro, porque nós queremos ser o povo das curtidas. Porque nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam alguma coisa em nós de bom. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O salmista está dizendo para nós, Senhor, me livre desse mundo perverso, mau, cheio de pecado. Senhor, meu desejo é estar com o Senhor em novos céus e nova terra, para que eu possa então habitar num lugar de justiça verdadeira. Mas a pergunta que fica para nós é, e o que Deus quer de nós essa noite? Nessa semana que vem por aí, o que Deus quer de nós? Nesses dias maus, em que a gente tem que aprender a remir o tempo, a andar como sábios e não como nécios, a aproveitar as oportunidades, a comprar o tempo, nesse tempo em que nós devemos nos encher do Espírito Santo, o que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós uma vida íntegra, como o seu servo Jó, que com a sua vida íntegra, no meio de tantas tribulações, disse assim, mas eu continuo servindo a Deus no meio do caos. Jovens, Deus quer a sua vida santa. Deus quer que você, no meio dos ímpios, seja a pessoa mais chata no meio deles. Seja a pessoa que é santa. Porque se você for santo, eles vão olhar para você. Talvez continue sendo seu amigo. Mas onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Onde a luz chega, as trevas são incomodadas. Onde o sal chega,
ele retarda o apodrecimento. E a Escritura diz, sede vós sal e luz nesse mundo. Homens, Deus quer de nós que nós sejamos homens íntegros e fiéis a Ele. Mulheres, como foi pregado hoje aqui pela manhã, Deus quer de vós que sejais mulheres tementes a Deus, obedientes ao Senhor, com a sua vida voltada para Deus. E eu quero passar apenas a 3 aplicações dessa noite para nós, desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que a mentira é um pecado muito grave. A mentira é como um imã, e quem vive na mentira arrasta uma série de pecados na sua vida. Você sabe o que é um imã, né? Ele vai puxando os metais ali perto dele. E o pecado da mentira é assim, você conta uma mentira hoje, conta uma amanhã, conta uma depois, aí da mentira vem enganações, aí você vira uma pessoa bajuladora e vem uma série de pecados. É da mentira que surge o adultério, é da mentira que surge o ódio, é da mentira que surge tantas coisas no nosso coração. E a Escritura nos ensina que a mentira é um pecado que entrou no mundo. Lá, como o pastor vai pregar em Gênesis capítulo 3, você vai ver que o Satanás chegou para Adão e Eva, chegou para Eva em primeiro lugar, né? Adão provavelmente estava ali perto. Ele disse, é assim que Deus disse? Não, não é assim que Deus disse. Então ele chegou mentindo. O primeiro pecado do mundo veio por meio de alguém que mentiu lá no Éden. E conseguiu fazer com que a outra pessoa caísse. Então veja, a Escritura diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pessoas que usam a sua língua para enganar, maldizer, viver de fofoca e falando coisas que prejudicam o seu próximo, todas essas pessoas, segundo a Escritura, elas serão condenadas eternamente. Veja, Apocalipse 21, versículo 8 diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No versículo 27, João, escrevendo, ele diz assim, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada na cidade santa, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Então veja você como a mentira é uma coisa complicada e perigosa na nossa vida. Eu lhe pergunto, quem vive mentindo merece confiança? Não. Né? Quem vive mentindo, vive sempre, se uma pessoa sabe que ela vive mentindo, então aquela pessoa que sabe sempre vai ter desconfiança do mentiroso, porque nunca sabe quando está falando a verdade. Então, em primeiro lugar, aprendemos que a mentira é um pecado muito grave, por isso, nós devemos refletir como nós temos usado a nossa língua. Temos sido como aqueles que odeiam a paz e desejam a guerra, ou nós somos como aqueles que amam a verdade e a paz? E a Escritura nos diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E lembre-se, o mentiroso, o enganador não herdará o reino dos céus, pelo contrário, ele irá para o inferno eternamente. A sua língua tem sido instrumento de verdade ou de mentiras? Pense nisso. Segundo lugar, o Salmo nos ensina que o crente ou cristão genuíno, ele é um peregrino nesse mundo de mentiras e enganações. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está aqui hoje e eu lhe pergunto, você está vivendo um tempo assim também? Um tempo entre pessoas que abrem a sua boca para enganar, para fofocar, para falar mentiras? Você se vê como este salmista clamando a Deus, para que Deus o arrebate do meio dos mentirosos e o leve para um lugar de paz e verdade, um lugar onde há verdadeira justiça.
Veja, esse deve ser o desejo de todo crente, viver com Deus em um lugar de justiça verdadeira. O salmista aqui não deseja viver nesse mundo cheio de pecados, ele quer um mundo onde a verdade e a justiça sejam praticadas de forma plena. Mas o cristão, meu irmão, não deseja esse mundo, ele anseia por um mundo prometido. E enquanto isso não chega, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3. E nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. O cristão não deseja este mundo, ele anseia por um mundo prometido por Deus, mas enquanto esse mundo não chega, a Escritura nos diz, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 14, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, olhe só o que o apóstolo diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13, nós, porém, nós quem? Nós que servimos a Deus, nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, porque nós esperamos isso, por essa razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O apóstolo Pedro está dizendo, o Senhor vem, não retarda a sua promessa. Alguns estão dizendo que é demorado demais, mas Ele virá. E quando Ele chegar, Ele vem como um ladrão. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos achados em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Nós não estamos aqui nesse mundo para ficar eternamente. Nós estamos aqui como peregrinos, em busca de um lar prometido, de moradas que estão sendo preparadas para nós. Nós, irmãos, estamos nesse mundo onde é inevitável o pecado, ou seja, é inevitável viver aqui, mas enquanto aqui nós estivermos, nós temos que andar com os olhos fixos no que é eterno. Por isso é que o apóstolo diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Mas acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então hoje, você saia daqui pensando nisso, e refletindo, onde eu tenho colocado a minha esperança? É em Deus ou nesse mundo? O salmista disse, eu estou como que em Meseque, ou nas tendas de Quedar, mas o meu desejo é estar com Deus para sempre. Essa é a minha esperança. E a pergunta é, essa é a sua esperança? Ou você está vivendo aqui como um nihilista? Um nihilista é alguém que vive para o nada. A filosofia nihilista é aquela filosofia que a pessoa vive nesse mundo, come, bebe, regala-se na sua vida, vive tudo de bom, no fim da vida tudo acabou, morreu, não tem ressurreição, não tem céu, não tem inferno, acabou-se. Se você estiver vivendo assim, você vai se deparar um dia com Deus,
E aí Deus vai cobrar de você tantas coisas. Lembre-se disso. Em terceiro lugar e último, esse salmo nos ensina que Cristo foi a pessoa mais injuriada que já existe nesse mundo. O mais importante que nós aprendemos no Salmo 120 é que ele nos leva lá para Cristo. E Cristo foi a pessoa que mais sofreu dentre todos os homens, porque o seu julgamento foi tão injusto. O pastor Jefté pregou meses atrás, no texto de Marcos, onde ele apresentou para nós o julgamento do Senhor Jesus, e nós vimos como aquele julgamento foi injusto. Ninguém teve tal julgamento nesse mundo. Talvez você pense, mas o meu político foi injustiçado, coitado. Cristo é que foi injustiçado. Cristo é que foi injustiçado, porque o Deus que deixou a sua glória fez-se homem e foi para uma cruz morrer, morte de cruz. Cristo é que foi injustiçado, porque olhando para nós, os pecadores que nós somos, terríveis, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. A ira de Deus que deveria cair sobre nós estava sobre ele. E sabe o que nós fazemos? Muitas vezes no nosso dia, nós somos ingratos. Nós jogamos os nossos pecados no Senhor. Nós mentimos. Nós quebramos a lei de Deus. Nós somos expertos, irmãos, em fazer o que é mal. E sabe o que é isso? É ingratidão para com o Senhor. É nós pegarmos o nosso pecado e jogar em Cristo e dizer assim: você é que é merecedor disso mesmo, dessa condenação. Como aqueles homens, nos seus pecados, pegaram o Senhor Jesus e esbofetearam, puxaram seus cabelos, o cuspiram, o maltrataram, o ultrajaram, fizeram tudo que é de mal com ele, achando que estavam fazendo justiça, mas eles estavam sendo injustos. Pegaram pessoas no meio de uma multidão para mentir no tribunal sobre aquele que é o mais inocente de todos. E aí mentiram. Ele foi injustiçado. Cristo é o injustiçado, mas por causa de nós. Esse salmista está dizendo assim: Senhor, eu peço que o Senhor me tire dessa situação. E Cristo, na sua oração, ele disse: Senhor, a minha alma está angustiada, profundamente triste até a morte, mas Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Tudo isso, meus irmãos, faz com que nós entendamos que o nosso Salvador se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Que Ele foi injustiçado para que nós recebamos a sua justiça. Que Ele sofreu a nossa condenação para que nós tenhamos vida eterna com Ele. Que Ele recebeu uma coroa de espinhos para que nós tenhamos uma coroa de glória junto a Ele. Que Ele tomou as vestes ensanguentadas para que Ele pudesse nos dar as vestes novas, gloriosas, embranquecidas no seu sangue. Então Cristo sofreu muito mais do que cada um de nós, ou muito mais do que o salmista, e Ele nos ensina a como lidar com os mentirosos. 1 Pedro nos diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Louvado seja Deus por isso.
Veja, diante de situações assim, de injustiças, para onde é que nós devemos olhar? Nós devemos olhar para o nosso Salvador, para o nosso Senhor, que foi injustiçado, para aquele que nos tem dado a esperança em meio ao caos, quando ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por fim, irmãos, por ter Cristo sofrido e passado as situações mais difíceis de injustiça, Ele sabe o que cada um de nós enfrentamos e por isso Ele é um excelente conselheiro para nós. E o que Ele quer de nós é que nós entendamos que Ele é cheio de sabedoria, que nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E como é que Ele nos aconselha? Ele faz isso pela sua palavra, que nos foi dada, e que nos é ensinada pelo Espírito Santo, que usa pessoas, como o pastor da igreja, como os presbíteros, ou pessoas que Deus escolheu para fazer isso, que Ele usa conselheiros que sabem lidar com a sua palavra. É assim que Cristo nos aconselha. E por isso, nós devemos buscar a orientação do Senhor. Hoje eu estou vivendo um momento tão difícil. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar em Deus a sua orientação. Eu tenho que buscar em Deus os seus servos que podem orientar biblicamente. Não é buscar lá no mundo, não é buscar nas psicologias do mundo, é buscar na palavra de Deus a sua orientação. Em Cristo está a sua orientação. Em Cristo está a palavra do seu consolo. E eu quero concluir nessa noite esse sermão dizendo que o Salmo 120 nos ensina que nós podemos também clamar a Deus por socorro, porque também vivemos entre mentirosos e enganadores. Mas apesar disso, nós podemos ter a certeza de que Deus julgará esse mundo. Portanto, nós devemos ser pacientes, firmes em nossa fé, para que nós também não venhamos a cair nos mesmos pecados que os mentirosos e enganadores caem. Eu e você somos peregrinos em direção ao nosso Senhor, e quando chegarmos lá no nosso Senhor, então nós teremos descanso. Nós nos alegraremos para sempre com o nosso guia e bom pastor, Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por sua palavra, Senhor. Ó Deus, nós também clamamos. Senhor, livra-nos desse mundo perverso. Livra-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos, Senhor, do nosso coração também que é mau. Como disse o teu servo em tempos atrás, livra-me de mim mesmo, do homem que eu sou, e faz com que Cristo viva em mim cada dia mais. Ó Deus, nos dá a graça do Senhor e a segurança de que, apesar desse mundo, o Senhor está conosco, até a vinda de Cristo e aí para sempre. Muito obrigado por tua palavra, assim nós oramos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém.